Bom, vamos falar um pouquinho da sonda vesical de alívio, então. Olha o termo técnico para ela, a abreviação para ela. SVA, sonda vesical de alívio, tá? Essa aqui, gente, é a Cubarrim. Ela é amiguinha da sonda vesical de alívio. Por quê? Porque a gente utiliza, né, no procedimento de sondagem vesical de alívio a Cubarrim. Observe nas características dessa sonda. Ela é relativamente curta. Por quê? Porque ela vai permanecer no paciente tempo suficiente para eu drenar a diurese que está na bexiga dele, ou seja, alguns minutos apenas, né? Então não vai ficar ali muito tempo, né, no paciente, como é no caso da sonda de demora. Essa aqui, ela entra no paciente, a gente introduz ela no paciente, drenou a quantidade de urina, né, do paciente, já tira a sonda e acabou o processo, tá? Então ela tem esses furinhos aqui, ó, na ponta, e essa aqui é a parte que fica do lado de fora. Então essa parte aí que a gente introduz no paciente, essa fica do lado de fora. Ela tem uma tampinha, né? Então isso possibilita que a gente feche essa tampinha durante o processo, caso a gente não queira que a diurese seja desprezada ali naquele instante, tá? Esse processo é um processo estéril, tá? Ele é, né, tem que ser feito com toda uma técnica estéril, tá? Para evitar o risco de infecção, já que ele é extremamente invasivo, tá? A Cubarrim, ela tem, né, um formato adequado e normalmente a gente posiciona ela entre as pernas do paciente durante o processo. Então, por exemplo, para quem já fez exame de urina, já viu aqueles copinhos, né, onde né, onde a gente coloca a diurese. Se houver necessidade de colher exame diretamente da bexiga, através, né, da sondagem vesical de alívio, o que a gente pode fazer? A gente normalmente coloca o copinho do exame aqui dentro da Cubarrim, passa-se a sonda, faz todo o processo, espera sair um pouco, né, de diurese, porque assim como é o exame que a gente faz em casa, esse primeiro jato ele tem que ser desprezado, né? Por quê? Porque ele carrega alguma contaminação ali do ósteo, da uretra, daquela região. Então a gente pode desprezar um pouco e depois colocar no copinho aquela quantidade que a gente quer do xixi que a gente chama do meio, né? Daquela diurese que saiu um pouco depois daquele primeiro jato, tá? Também tem ela de plástico e tenho ela de metal. A cubarrinha ela passa por processos de esterilização na central de material, tá? E isso vocês veem em mais detalhes na disciplina de centro cirúrgico. Já essa daqui é a sonda vesical de demora. Olha aqui a sigla dela, SVD, sonda vesical de demora. O que significa? Que ela vai permanecer no paciente por um longo período de tempo, né? Podendo ficar aí de 20 a 30 dias no paciente. A gente também chama ela de sonda Foley, tá? Ela também é conhecida como sonda Foley. E o que acontece? Ela tem os furinhos também, ela tem a parte onde nós conectamos com o saco coletor, tá? E aqui, ó, essa via aqui é a via que a gente chama do balão, né? Do balonê, do cuff, ou cuff, tá? Que vai acontecer? Essa sonda aqui, ó, tá vendo essa partinha aqui? Isso aqui a gente chama de balonê ou cuff, tá? E aí, essa via aqui, né, serve para que nós enchamos aquele balão e que ele faça a respectiva resistência para que a sonda não escape. Esse aqui é o saco coletor. Essa ponta aqui nós conectamos aqui, tá? Então toda a diurese que tiver na bexiga do paciente vai entrar por aqui e parar aqui dentro desse saco coletor. Observem que ele também é graduado, é igual um copo de liquidificador e ele é transparente, assim eu consigo visualizar, né, a coloração e a quantidade da diurese. Esse dispositivinho aqui, ó, onde eu tô passando o mouse, é a forma que nós temos para desprezar a diurese, tá? Que isso a gente vai ver nas aulas mais à frente, tá ok? Essa aqui, ó, é como a sonda fica nas mulheres. Então, observem que aqui eu tenho a uretra, né, ó. Então, a sonda entra pela uretra, atinge a bexiga. Aqui eu tenho um furinho e aqui eu tenho o balão, impedindo que a sonda escorregue. Muitas pessoas convivem
com a sonda, né? Então elas precisam viver, né, a vida inteira com a sonda. Faz a troca regular, né, periodicamente no postinho, né, por exemplo, e aí elas podem estar prendendo o saco coletor aqui na perna. O saco coletor ele nunca pode ser elevado acima da altura da bexiga. Por quê? Tá? Porque a diurese que está parada aqui, ó, ela pode retornar para a bexiga. E isso não pode acontecer, tá? O risco de contaminação é iminente, ok? No homem é a mesma coisa, ó, entra pelo ósseo da uretra, tá? E chega até a bexiga, mesma coisa.